O que eu poderia dizer para você com base em Romanos 9 é o seguinte. Primeiro, quando lemos Romanos capítulo 8, verso 29, nós percebemos que na verdade Deus não predestina pessoas. Em que sentido? Deus não predestina alguns para se salvarem e outros para se perderem. O que nós percebemos é que Deus predestina, aqui em Romanos 8, 29, o tipo de caráter que os salvos terão. Então eu vou ler o texto aqui para você. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Agora, para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós percebemos aqui que Deus predestina qual caráter os salvos terão ao aceitarem a Cristo como Salvador. E qual é o tipo de caráter? Parecer-se, não é, com Jesus. Se Deus predestina pessoas em si, ou seja, predestina alguns e exclui outros, esse texto de Romanos 8, 29 deveria ser entendido assim, Deus os predestinou para ser a imagem do seu Filho, enquanto outros ele predestinou para ser a imagem do diabo, diríamos assim. Isso não é possível, né? Deus não predetermina que as pessoas pequem ou que o rejeitem. Do contrário, Deus seria o responsável pelo pecado. Até o diabo não teria culpa de ser diabo, se Deus predestinou ele para ser diabo, ok? Para entender Romanos 9, você precisa ler Romanos 9, 10 e 11, esses 3 capítulos, porque realmente o capítulo 9 não é muito claro. Ele fala realmente que Deus tem misericórdia de quem quer, tem compaixão de quem quer, amou Jacó, rejeitou Esaú, criou vasos para a honra e vasos de desonra. Se você fica só com o capítulo 9, você encontra aparentemente uma base para a dupla predestinação. Mas se você vai para o capítulo 10 e o capítulo 11, e eu vou dar alguns versos-chave para você, você vai perceber que no estudo geral, num contexto mais amplo, você vai perceber que a Bíblia não está ensinando a dupla predestinação. Por exemplo, mesmo falando que Deus criou vasos para a honra e outros para a desonra, olha o que diz o capítulo 10, verso 21. Mas a respeito de Israel ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Veja, se Deus predestinou que vários do povo de Israel fossem desobedientes e rebeldes, é totalmente irracional ele estender a mão, convidando para o arrependimento alguém que ele já predestinou para ser vaso de ira. Não tem lógica. Isso é contra a razão, é contra a Bíblia isso. Deus jamais predestinaria alguém para ser rebelde e ao mesmo tempo, eu predestinei, mas eu vou estender a mão mesmo assim. Não tem lógica isso. Aí você vai para o capítulo 11, versos 20 e 23, por exemplo. Eles, porém, foram cortados, ou seja, por que alguns foram cortados da tribo de Israel, do plano de salvação e outros não? Não foi porque Deus predestinou. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. Deus não pode predeterminar que alguns sejam crentes ou incrédulos, senão Deus é o responsável pela incredulidade, pelo ateísmo, pela rebelião. Você entendeu? E no versículo 23 diz, e quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Veja, aqui está dizendo claramente que se a pessoa não continuar na incredulidade, Deus leva essa pessoa à salvação novamente, enxerta entre o povo de Deus. Então, analise Romanos 9 com um contexto mais amplo, os capítulos 10 e 11. E leia também, entre outros textos, 1 Timóteo 2, 1 a 4. Ali, naquele contexto, Paulo diz assim que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Reconhecemos, nenhuma pessoa pode ser salva simplesmente porque quer. A decisão dela tem que ser conduzida
pelo Espírito. Sem o Espírito ninguém se salva. Agora, nós também discordamos que o ser humano não tenha nada de livre-arbítrio. Cremos que o livre-arbítrio nosso é corrupto, corrompido totalmente. Agora, tem algo ainda da imagem de Deus em nós e nós podemos tomar decisões sendo guiados pelo Espírito Santo. E é por isso que 1 Timóteo 2,4 diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos.